Senhora Presidente, aproveito para cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o Dr. Paulo Macedo. Esta é a última inquirição, julgo eu, desta comissão, pelo menos é assim que está planeado, mas não é por ser a última que é menos importante, bem pelo contrário. E eu, ao preparar esta inquirição, não poderia ficar indiferente ao facto de, em determinado momento, ter passado pelo governo do então Partido Social Democrata e CDS-PP, em 2014, e isso ser algo que poderá acrescentar, atento a uma das inquirições da semana passada, alguns factos relevantes, pelo menos em termos de memória, e nomeadamente memória nas atas desta comissão, e que eu gostava de começar por aí. E tem que ver com a saída limpa de Portugal do programa de ajustamento da Troika. Eu não quero que faça um exercício muito grande de memória, aliás, eu julgo que poderei ajudar nesse aspecto. Por exemplo, existe uma notícia do Financial Times da altura que dava indicação em meados de 4 de maio de 2014 que Portugal deveria ter uma saída limpa a partir de 17 de maio de 2014. Aquilo que foi dito aqui a semana passada por um dos inquiridos, nomeadamente na sexta-feira, foi que Portugal teve uma saída limpa 24 dias antes da data da resolução. Data da resolução, estamos a falar de 3 de agosto, ora, 17 de maio dista muito mais do que 24 dias da data de 3 de agosto. E a pergunta que eu gostava de lhe fazer é se confirma daquilo que se recorda e apenas da sua memória que a saída limpa terá sido anunciada e concretizada em meados de maio de 2014. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Relativamente à sua questão, bom, eu não tenho memória se foi 24 dias ou deixou de ser 24 dias. Portanto, houve, como diz, a saída limpa, mas não houve, nem nunca foi discutido haver qualquer conexão entre uma coisa, que eu me recordo, entre a saída e a resolução do BES. E poderemos fazer fé em notícias da época. Esta não é a única notícia. Há uma intenção anunciada em 4 de maio e há uma concretização em 17 de maio. Poderemos, digo eu, fazer fé nas notícias. Isto é uma notícia do Financial Times da época, portanto, que data de 4 de maio, mas existem outras. Portanto, Portugal exits from bailout on 17 de maio, não é? A data que está anunciada. Existem muitas outras. Portanto, farei boa fé das notícias que nos recordam estas datas da época, embora certamente possa haver comunicados oficiais do Governo da época, mas disse uma coisa muito relevante e eu gostava de reforçar. Não tem memória de alguma vez ter sido associada à saída limpa com o problema do BES? Não. Pronto. Isso acho que ajuda, ainda que não se recorde das datas, pelo menos ajuda nos nossos trabalhos. Relativamente ao processo da resolução, que avaliação é que faz, tendo em conta toda a sua experiência bancária e tudo aquilo que viu até hoje, que avaliação é que faz de todo este processo da resolução, depois da venda do novo banco, dos impactos que isto teve ou não no sistema financeiro português? Essa era a segunda pergunta. Bom, sobre isso já foi aqui dito muita coisa. Eu concordo com uma parte significativa do que foi dita pelos responsáveis de outros bancos. Também já foi dito que não havia nenhuma boa solução, portanto a única questão que havia que avaliar é qual é a solução menos penalizadora. Acho que, obviamente, estando a ver a esta distância, passa o lugar comum que estamos a ver as coisas depois de terem acontecido, mas o que é certo é que estas decisões são muito complexas. Relativamente à questão das alternativas, não é? Que é como se põe sempre estas questões, designadamente de liquidação,
envolvimento de outros credores, de nacionalização. Eu, apesar de tudo, acho que foi a solução menos má, evitou que houvesse uma maior instabilidade no sistema financeiro, portanto acho que foi importante ter resolvido o problema. Concordo que seria desejável ter havido um maior envolvimento dos credores, mas isso tudo depende das circunstâncias da altura. Aliás, os credores, como é sabido, depois intentaram ações, mesmo com o envolvimento mais limitado que tiveram do que aquele que eu acho que poderiam ter, e mesmo assim tentaram ações que estão, penso eu, ainda a decorrer, bem da mesma maneira que, inclusive, fizeram ecos da sua insatisfação na imprensa internacional e afetando idas subsequentes do Estado português e de bancos portugueses ao mercado. Portanto, penso que seria desejável maior envolvimento de credores, mesmo assim foi algo bastante complexo. Em termos de liquidação, portanto, isso está referido no relatório do Tribunal de Contas, portanto, os custos teriam sido muitíssimo maiores. Relativamente à questão da nacionalização, eu penso que o que esteve na base quer da resolução, quer depois na altura da venda, foi minimizar os custos para o Estado e independentemente da questão se a despesa do Fundo de Resolução é despesa pública ou não, que eu penso que está totalmente esclarecida, depois de ouvidos o Tribunal de Contas e depois de ouvido o Fundo de Resolução, penso que já não há qualquer dúvida sobre a caracterização, mas o que é certo é que, portanto, pretendeu-se mitigar os custos para o erário público. Se o CCA foi uma boa solução, hoje toda a gente acredita que não. E penso que inclusive não vejo que no futuro próximo haja compradores que aceitem uma solução destas. E porquê que diz isso? Faça todo o desgaste, toda a polémica, toda a parte de prolongamento do processo, quer dizer, e portanto penso que isso não será viável achar compradores que no futuro queiram isso, porque de facto não é uma boa experiência, mas isso foi logo o que eu respondi no início. Portanto, acho que este não é um bom processo. A questão é quais é que são as alternativas e o que é que podia ter sido decidido. Uma das questões que está associada a este processo é a sustentabilidade do Fundo de Resolução. Nós já aqui falamos dos encargos que o Fundo hoje tem atribuídos, portanto, mais de 7 mil milhões, e até 2046 receberá apenas pouco mais do que 3 mil milhões. Qual é a avaliação que faz sobre a sustentabilidade do Fundo, sobre a base de contribuições que está definida na lei? Isto já foi abordado aqui também, nomeadamente pelo BCP, mas gostávamos também de ouvir a sua avaliação. E que avaliação é que a Caixa fez no empréstimo ao Fundo de Resolução, recentemente aprovado, nomeadamente a análise às projeções financeiras do Fundo? Os serviços da Caixa fizeram uma avaliação positiva, porque senão a Caixa não teria participado, não é? E, portanto, a avaliação positiva é no sentido, à semelhança dos outros bancos, que entendemos que o Fundo, com pressupostos aceitáveis, conseguirá cumprir os seus compromissos. E, portanto, que até no longo prazo que poderá ser, os bancos serão ressarcidos e, como sabem, portanto, há uma cláusula pari passu com o Estado e, portanto, isso da nossa análise, com os pressupostos que temos, portanto, foi considerado como execuível que o Fundo, portanto, é solvente e que conseguirá honrar os seus compromissos. E nessa análise de solvência, a Caixa considerou também, eventualmente, a possibilidade de reestruturar os prazos, ou alterar os prazos, melhor dizendo, do reembolso desses empréstimos? Houve uma negociação bastante técnica, portanto, há vários pressupostos. O nosso entendimento foi que, globalmente, havia condições para fazer o financiamento
independentemente da questão mais do pressuposto A ou do B e portanto, no fundo, decidimos face à questão concreta e quais eram as possibilidades também do fundo e os bancos, a Caixa entendeu, e os outros bancos também, que seria possível financiar o Fundo de Resolução de acordo com esses pressupostos e que estaria assegurado, de acordo com estes pressupostos, o reembolso do crédito. E sobre a base das contribuições dos bancos, nomeadamente as contribuições da Caixa? A base das contribuições dos bancos já foi várias vezes dito, não apenas aqui na comissão de inquérito, mas nos diferentes fóruns. A base das contribuições dos bancos, os bancos, aquilo que pagam do setor, contribuição para o setor bancário, mais para o Fundo de Resolução, mais de supervisão, etc. No fundo, a Caixa paga para estas diferentes taxas, cerca de 60 milhões ano. Para o Fundo de Resolução, portanto, desde 2014 até agora, portanto, tem pago uma média de 40 milhões ano, 42 milhões ano. Aqui a questão é, como já foi dito, quer dizer, há uma parte da rentabilidade que vai para aqui, mas o que eu diria é outra coisa, no fundo isto representa o imposto de porta aberta. Sem o banco ter feito nada, no dia 1 de janeiro, a única coisa que acontece é, não fez uma transação, não fez uma operação, não fez absolutamente nada e, portanto, tem um encargo tem um encargo de 40 milhões de euros. E, portanto, isto leva a que depois todos os outros custos fiquem completamente com uma alocação, diria eu, pouco adequada, não é? Porque sem qualquer transação, sem qualquer benefício, sem fazer qualquer depósito, aliás, estes custos, como sabem, numa parte significativa estão indexados aos depósitos, não é? Porque é sobre uma parte de passivos, designadamente passivos não garantidos, portanto, quer dizer, isto representa um ónus, então se virmos então a questão do que representa hoje a liquidez para o banco, que para além dos prejuízos que tem pelo excesso de liquidez, e a generalidade dos bancos portugueses, como sabem, tem um excesso de liquidez e, portanto, está a pagar para ter depósitos em termos marginais, não é? E depois tem ainda este tipo de custos e depois tem ainda a pagar juros sobre uma parte do seu ativo, o que foi uma coisa que de facto é uma coisa dos tempos modernos, não é? O que nós aprendemos na escola é que a banca pagava juros no passivo e recebia no ativo, não é? Hoje paga juros no passivo, paga juros numa parte do ativo e recebe juros numa parte do ativo. E, regra geral, não paga pouco, paga muito pouco no passivo. E acha que a base de contribuições devia ser alargada? A base devia, sem dúvida, ser alargada, não só àquilo que já tem aqui sido discutido, a outras entidades, e como foi também aqui referido, há questões jurídicas sobre a parte de não residentes, mas não há questões jurídicas que eu alcance sobre, por exemplo, entidades de especialistas em crédito ao consumo ou outras entidades do setor financeiro. Por exemplo, não sei porque é que outras entidades que não bancárias não vão contribuir para a estabilidade do sistema financeiro, se é que, no fundo, é isso que penso que é um dos pressupostos do Fundo de Resolução. E, portanto, claramente há uma concentração que desvirtua a concorrência. É muito interessante que fale no desvirtuar da concorrência, porque uma das coisas que nós já percebemos também nesta comissão, aliás, dito pelo Dr. Byron Irons, confirmado por ele, é que o novo banco cumpriria os rácios de capital este ano em função, ou tendo em conta, as medidas de alívio por causa da pandemia impostas pelo BCE, ou pelo menos decretadas pelo BCE. Portanto, mesmo com, enfim, tudo aquilo que está a acontecer, eles cumpririam os rácios de capital, sem considerar os acordos de natureza privada relacionados com o mecanismo de capital contingente, etc, etc. Como é que vê o facto do novo banco estar a receber, digamos assim, ou ter um seguro contra pandemias, porque eles estão a ser reembolsados do exercício 2020
por prejuízos causados pela pandemia. Como é que avalia esta situação numa lógica concorrencial, tendo em conta que os outros bancos do setor, que operam no mesmo mercado, não têm este seguro anti-pandemias? Pois, há uma questão que é o contrato, e o contrato, pelo menos não é do meu conhecimento, e portanto há uma questão do que é que está escrito no contrato. Depois há uma questão da execução do contrato, e também não é do meu conhecimento, por exemplo, o que é que o fundo celebrou com o novo banco em termos específicos, quer, por exemplo, relativamente a certos custos que o novo banco teve, seja fundos de reestruturação, seja Banco Económico em Angola, seja outros. E, portanto, quer dizer, o que eu lhe posso dizer é algo geral, porque não conheço os contratos. Obviamente, o que nós sabemos é o quê? Que a banca está a financiar um concorrente. E depois, de facto, leva-se a situações um pouco absurdas, não é? Como, por exemplo, esse banco que está a ser financiado pelos concorrentes dizer que queria comprar outro banco. E, portanto, isso obviamente é um desvirtuar, no meu entender, de algumas regras básicas e portanto, o que pessoalmente a Caixa deseja é que este processo acabe, que sejam definidos os custos, que seja algo totalmente previsível, que é o que todas as pessoas do setor financeiro e não só apreciam, é que haja uma previsibilidade e que se feche o assunto e que o mesmo seja encerrado e que deixe de haver esta questão. Na parte que referiu concretamente, obviamente, se isso é assim, não devia ser, mas isso cabe a quem tem a responsabilidade de executar o contrato, analisar esses aspectos. Eu percebo a sua, enfim, surpresa, mas deixe-me só, até para a memória futura, colocar em cima da mesa 3 factos que eu acho que são muito relevantes para percebermos o que está em causa. O novo banco diz que vai ter lucros este ano. O novo banco considera que pode ir buscar mais dinheiro ao CCA este ano, pedindo no próximo, portanto, relativamente ao exercício deste ano, e, além disso, coloca em cima da mesa a possibilidade de comprar outros bancos. Portanto, não é só comprar outros bancos, é também poder ter lucros e ainda ir buscar mais dinheiro ao CCA. É isto tudo junto que torna a situação aparentemente estranha ou incompreensível. Bom, mas sobre isso, quer dizer, eu entendo que há um escrutínio tal que essas situações são analisadas. Portanto, eu confio no escrutínio que está a ser feito hoje. Aliás, de acordo com o Tribunal de Contas, a questão das contribuições para o novo banco, por parte do Fundo de Resolução, dizem mais respeito ao nível de capitais do que propriamente às perdas ativo a ativo, não é? Ou às perdas globais. E, portanto, o que eu espero e creio que estará a fazer é que estará a ser escrutinado e analisado. Há uma coisa que nós percebemos, esse escrutínio aumentou quando o Parlamento começou a levantar e a falar nesta questão com mais premência e mais, enfim, autoridade. Mas isto é apenas uma parte. Fundos de reestruturação. A Caixa participa em alguns fundos de reestruturação, juntamente com o Novo Banco e com o BCP também, e aquilo que nós percebemos é que as desvalorizações que existem de banco para banco, ou o valor que é atribuído a cada unidade de participação no balanço dos bancos, não é exatamente igual. Como é que nós poderíamos justificar uma maior prudência e imparização no Novo Banco quando comparado com a concorrência? Há 2 níveis de análise. O primeiro é porque é que os valores podem ser diferentes. E isso, há uma análise crítica, já foi explicado inclusive pela Sra. Presidente da CMVM, há uma análise, há um custo de liquidez desses ativos, que uns bancos podem entender que devem ter, há também diferenças sobre o grau de duração, mas eu penso que essa questão dos fundos de reestruturação, numa parte significativa, terá também algum esclarecimento, porque, como é público, há uma operação de tentativa de venda de uma parte significativa dos fundos de reestruturação dos bancos e, portanto, veremos, o melhor teste é o mercado, não é? E, portanto, veremos, de facto,
que valor é que o mercado dá àqueles fundos. Está a decorrer uma consulta larga, portanto, já com vários meses, com uma due diligence, e, portanto, essa questão ficará esclarecida. Por outro lado, também, do que eu li, ou melhor, não sei se, mas enfim, da informação que eu vi, penso que não li, o que eu percebi foi que já haveria um acordo entre o Fundo de Resolução e o novo banco para, se houvesse algum diferencial face à futura venda dos fundos de reestruturação para aquilo que está contabilizado, o benefício ser para o Estado. Penso que foi o Sr. Presidente, penso que foi o Sr. Administrador do Fundo de Resolução que fez aqui essa intervenção. E se isso é assim, o caso fica ultrapassado, não é? Pois, tem a ver com o tal aumento do escrutínio depois do Parlamento começar a falar de forma mais premente e regular nestas matérias. Em 2021, provavelmente o novo banco vai pedir mais dinheiro no âmbito do CCA. Estamos a falar de um valor que, segundo o plano de médio prazo do banco, se situa entre 90 a 150 milhões de euros. O valor que foi aqui confirmado ronda os 100, mas o que é certo é que no plano há, efetivamente, um valor dentro de um intervalo de 90 a 150 milhões de euros. Como é que nós podemos explicar, sabendo nós que existe o CCA, que existe um acordo, a razoabilidade desta chamada de capital que poderá vir a acontecer num banco que provavelmente vai dar lucro em 2021? Enquanto gestor ligado ao setor financeiro, acha isto razoável, plausível? Como é que avalia isto? Eu penso que são duas coisas distintas, não é? A questão da chamada de capital e o banco dar lucro ou não dar lucro. O novo banco, estive aqui a ver o comparativo com a Caixa, entre 2016 e 2021 deu 6,8 mil milhões de prejuízo. A Caixa, neste período, deu 37 milhões de euros de lucro. E, portanto, quer dizer, a questão estar a ser por causa do lucro de 2021 que se recebe ou não recebe, eu penso que as causas são muito mais profundas. Tem, de facto, a ver com o que está no contrato e aquilo que é as cláusulas que foram acordadas. E, portanto, não penso que se possa dizer apenas porque o exercício passou a ser positivo. O que eu penso que o Tribunal de Contas analisou e toda a gente analisará e fará o escrutínio é de facto se os níveis de capitais são exatamente os necessários através das análises dos risk-weighted assets, se de facto não há pós-antecipação de proveitos, não há antecipação de custos, mas isso é o normal em cada análise. Portanto, não, quer dizer, acho que não vejo que uma coisa colida com a outra. Portanto, é preciso que haja uma boa análise e execução do contrato. O escrutínio. Disse aqui que eventualmente os bancos poderão vir a recuperar uma parte do valor, enfim. De qualquer maneira, o Sr. Deputado, só desculpa, só para complementar, esse valor, portanto, não é penso, esse valor que está projetado, que o novo banco já anunciou de resultados, não paga qualquer custo de capital. Nem de nenhum banco português. Nenhum banco português paga o seu custo de capital dos últimos 10 anos. Portanto, como todos os senhores deputados sabem, o saldo negativo dos últimos 10 anos é muito considerável para todo o setor, não é? Portanto, não há tirando bancos de capital espanhol, os outros, nenhum deles paga o custo de capital numa década inteira. Muito bem. Quero dizer que, portanto, não é por causa dos 20 ou 30 milhões, quer dizer, não é essa a questão. A questão é se os bancos são sustentáveis, se os bancos pagam ou remuneram o capital, precisamente para alguém querer investir deles, não é o caso da Caixa, mas para alguém querer investir deles por boas razões e não só apenas por terem sinergias transfronteiriças que todos sabemos o que é que podem implicar. A Caixa também fez algumas operações no mercado, nomeadamente em 2018 e 2019, no sentido de limpar o balanço da Caixa. Venderam 3
1.095 milhões de euros em 2018 de carteiras, portfólios de créditos ou de imóveis, ou as duas coisas, e em 2019 690 milhões de euros. Uma das grandes questões que tem estado em cima da mesa nesta Comissão tem a ver com as desvalorizações. E nós gostávamos de perceber um bocadinho o que é que foi a experiência na Caixa neste aspecto, tendo em conta que alguns dos compradores até são os mesmos que compraram também ao novo banco, nomeadamente estou aqui a ver o Cerberus e outras entidades. Bom, eu penso que já foi explicado abundantemente o porquê das necessidades de vendas de carteiras, quer porque há casos que se arrastam, e eu penso que a Comissão de Inquérito de certeza não passará ao lado de que muitos dos casos que são aqui falados são da anterior crise financeira, e, portanto, isso diz algo sobre a justiça e sobre as administrações das insolvências, não é? Portanto, nós na segunda crise estamos muitos dos vários bancos a tratar dos casos que ficaram da crise anterior, de há 10 anos, e, portanto, pensamos que isso é muito significativo. Depois que as vendas de carteiras, portanto, vêm quando os ativos não podem ser vendidos isoladamente, o que, em teoria, seria melhor para os bancos, e quando têm um tempo determinado, o que é uma imposição do regulador. A regulação faz isso de duas formas, como também já aqui foi dito. Faz isso dando prazos em termos de anos concretos para determinados ativos, ou em termos e designadamente quando eles têm uma larga antiguidade, não é? E também faz isso quando lhes obriga a considerar para diminuição do capital ou para efeitos de provisionamento, são duas coisas distintas, mas que basicamente podem ter o mesmo efeito, quando obriga a fazer esse provisionamento ou essa dedução ao capital de créditos com uma determinada garantia e com um determinado período de tempo. E, portanto, isto faz com que, portanto, o que é que a banca sabe? O que a banca sabe é que um determinado crédito que tem subjacente uma garantia real, designadamente um imóvel, se está por vender há mais de 7, 8 anos, portanto, terá que o provisionar ou, entre aspas, abater para efeitos de rácios de capital na totalidade. E, portanto, isso faz com que haja pressão para as vendas, para além de haver uma pressão de comparação dos NPLs entre todos os bancos e entre todos os países, não é? E, portanto, inclusive, a comparação que não é a mais correta, porque as comparações que são feitas em termos internacionais são as comparações em termos brutos e, portanto, quando devia-se comparar era em termos líquidos, porque quer dizer que os bancos já fizeram as imparidades e já têm os ativos ao justo valor e, portanto, a pressão, quando se faz isto aos termos brutos, é para continuar a pressionar para vender, independentemente de já se ter registado a potencial perda, não é? E, portanto, há aqui a questão, começa com a morosidade da justiça, depois começa com as questões regulatórias e depois, enfim, também terem que se resolver casos, não é? Nós estamos a falar, uma das questões que aqui foi colocada, que se eu me recordo, era que estes créditos em geral que dizem respeito a antes de 2014 ou depois. Eu não conhecendo os factos, mas conhecendo a realidade bancária, obviamente que são anteriores a 2014, mas eu diria, obviamente que são anteriores a 2011. Quer dizer, portanto, haverá sempre um ou outro depois, mas quer dizer, quando estamos a falar em grandes percentagens, em grandes volumes, portanto, são créditos que se arrastam tempo e tempo, designadamente por questões de tratamento dos NPLs. Relativamente à Caixa, a Caixa provisionou, constituiu imparidades para a generalidade das carteiras, portanto, a Caixa não teve perdas nas vendas das carteiras, não teve perdas na altura da venda, porque a fez nas suas análises e, portanto, imparizou-as antes. Por outro lado, em termos de dimensão, quer nas carteiras de crédito, quer nas carteiras de imóveis, portanto, a proporção de NPLs no novo banco era cerca do dobro da Caixa, não é? Se nós medirmos o pico de NPLs do novo banco e o pico
de NPLs da Caixa, portanto, era cerca do dobro. E se também compararmos as carteiras de imóveis do novo banco eram cerca de 3 a 4 vezes o valor dos imóveis da Caixa. Na venda de carteiras, nós, portanto, privilegiamos sempre os ativos mais antigos, que é aqueles que nos implicariam, se os mantivéssemos em balanço, penalizações em termos de backstop. Privilegiamos carteiras que tivéssemos feito diligências, mais que uma diligência para cobrar, ou seja, depois de tentar cobrar, ter a certeza que tínhamos feito mais alguma diligência adicional, e optámos por não vender em carteira créditos de grandes devedores, para tentarmos minimizar o moral hazard. E, portanto, estas são algumas das características que fizemos. Fizemos também, como referiu, as vendas de NPLs mais no princípio do plano do que no fim. Portanto, concentramos as vendas em 2018 e 2019 e, portanto, em 20 não vendemos nada e em 21 também ainda não. E agora estamos a considerar vender precisamente os que iremos ser penalizados em termos de termo técnico de backstop, que quereremos vender, e também em termos de que os próprios bancos, se vão ter um maior incumprimento com o final das moratórias, devem também tentar aliviar os créditos muito antigos e o seu contencioso, etc., do que está. E, portanto, encaramos fazer vendas de carteiras, mas de valores muitíssimo mais diminutos. Portanto, há aqui estas diferenças. Vendas no início do plano de reestruturação da Caixa, depois, não havendo pressões, enfim, gerindo agora melhor as pressões, portanto, tentar fazer vendas isoladas ou tentando recuperar o crédito. E aqui, como na Caixa como no novo banco, há muito crédito a recuperar, há muito crédito totalmente perdido, mas há muito crédito a recuperar. Aliás, ainda durante anos, se mantiver toda a legislação que existe sobre administrações de insolvências e sobre o enquadramento da justiça nesta área, demorará ainda anos e, portanto, há coisas que será de vender e há outras coisas que é apenas tentar recuperar e como sabem, é público que a Caixa tem vários processos contra vários grandes devedores que têm expectativa de receber algo. Passaram por aqui alguns, Ongoing, Muniz da Maia, Grupo Lena, João Berardo. Imagino que alguns destes, se não todos, pelo menos alguns, serão também grandes devedores da Caixa Geral de Depósitos, ou pelo menos das suas empresas, não é? Ou as empresas às quais estiveram ligados. Disse aqui uma coisa muito importante. Créditos de grandes devedores optaram por deixar de fora e não os vender, para evitar o moral hazard. E é importante para as pessoas que nos acompanham perceberem bem isto. O que tentaram evitar foi que existissem testas de ferro a comprar estes créditos com um grande desconto para aliviar os devedores dessas dívidas. É isso que estamos a falar. Tentámos detectar esses casos. Não lhe vou garantir que conseguimos fazer tudo com êxito, mas, portanto, mas foi isso que tentaram evitar. Os grandes créditos não vendemos. Essa é uma diferença significativa, deixe-me dizer, relativamente ao novo banco. O novo banco antecipou prejuízos que só ocorreriam em 2023 e 2025 para ir buscar dinheiro ao CCA. Há ativos que desvalorizaram, como a GNB Vida, que não se compreende, e há aqui pessoas ligadas à Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões que disseram que o banco desistiu da gestão da seguradora e ela desvalorizou. Há vendas de carteiras vendidas por um valor quando a garantia era superior, as garantias todas somadas eram superiores ao valor pelo qual essas carteiras foram vendidas, e isto parece-me contrastar muito com aquilo que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos. Depreendo que sim, que concorda comigo. Não tenho. Quer dizer, nós tentámos instituir estas práticas, mas também beneficiámos do facto, como eu referi, de ter um volume mais baixo para vender. Faço uma última... Para concluir com a tolerância da Sra. Presidente, agradecendo desde já, voltando onde comecei. Há um documento que não é público e que devia ser público, tem um interesse muito relevante, que é a última ata do Conselho de Administração do BES, antes da resolução, de 30 de julho de 2014, onde os vários administradores
Dizem o Sr. Dr. Mark Oppenheim salientar a elevada dimensão das perdas, muito superiores ao esperado. Portanto, não sabiam que aquilo existia. Há pouca antecedência com que a informação sobre as contas semestrais havia sido disponibilizada. Portanto, durante o escurso de toda esta ata, que eu aqui não posso ler porque não tenho tempo, é manifestada a surpresa de todos os administradores do Banco Espírito Santo no dia 30 de julho. A saída limpa ocorreu em maio de 2014. Não há nenhuma ligação entre os dois factos. Há, no entanto, uma certeza que nós temos. Todos os portugueses foram surpreendidos com a dimensão das perdas geradas no Banco Espírito Santo. Disso nós não temos a certeza. E julgo que o Sr. Doutor também não terá. Peço desculpa. Nunca encontrei uma pessoa que não me dissesse que não estava surpreendido com esta dimensão, porque tem uma dimensão. Aliás, se alguém não tivesse surpreendido, tinha que ter falado, não é? Portanto, as perdas são de facto muito significativas e foram aqui enumeradas numa das últimas audiências. A destruição de valor é enorme. Muito obrigado. Aliás, enfim, portanto, são realidades muito diferentes, mesmo para os outros casos, não é, em que houve dinheiros públicos. São realidades totalmente diferentes. Muito obrigada, Sr.